Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais um FF Politicast através do nosso canal FF Notícias TV. Você que ainda não está inscrito, favor, a entrar no nosso canal no YouTube FF Notícias TV. Vá lá, se inscreva, curta, dê aquele like, compartilhe o nosso link para que vocês nos ajudem a fortalecer ainda mais esse espaço de discussão política democrática e também você ter acesso às principais notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Hoje nós estamos com um podcast para lá de especial. Hoje nós vamos entrevistar ele, que é advogado, que tem uma trajetória muito longa em consultorias, sempre esteve auxiliando vários personagens importantes da esfera política e administrativa de Sergipe. Recentemente foi convidado para ser secretário de Estado do Trabalho, Empreendedorismo, que é o nosso amigo Jorge Teles. Ele vai falar um pouco a respeito dos diversos projetos dessa pasta que o governador Fábio Mitidieri praticamente recriou, em status de secretaria de primeiro escalão, para possibilitar políticas de geração de emprego e renda. A gente vem notando que Fábio propôs em campanha e o seu mandato tem traduzido esse projeto de fazer Sergipe voltar a ser um celeiro formador e gerador de emprego e renda. Isso tem sido visto nas mais diversas ações promovidas pelo governo de Sergipe. E daqui a pouquinho, primeiro nós vamos fazer um giro com alguns comentários políticos. Nós vamos entrevistar Dr. Jorge Teles, secretário de Estado do Trabalho. Bem, meus amigos, o governador Fábio Mitidieri esteve reunido na última terça-feira, com o presidente Lula, onde, na ocasião, Fábio Mitidieri foi discutir a respeito de recursos que serão destinados por bancos públicos, dentre estes Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Em Sergipe, pelo BNDES, segundo o governador, serão destinados cerca de 180 milhões de reais. E esse dinheiro vai servir para o quê? Esse dinheiro servirá para investimentos na cultura. Quando a gente fala em cultura, reproduz em quê? Turismo. Reproduzindo em turismo, geração de emprego e renda e alimentando toda uma cadeia. São cerca de 15 projetos que o governador formatou através de sua equipe, que comporão o programa Viva Sergipe. Esse programa Viva Sergipe, ele visa reformas e construção de museus, reformas de biblioteca, enfim, de espaços culturais que vão ajudar a potencializar o turismo no estado de Sergipe. São cerca de 15 projetos, como eu disse. Dentre estes, esse investimento na cultura que vai refletir no turismo, está o Museu do Forró, o Museu dos Náufragos, o Museu do Cangaço, dentre outros equipamentos públicos de cultura que vão servir de espaços para visitação. Também tem a Pinacoteca, e a biblioteca que sofrerão reformas. Então, é um investimento na ordem de 180 milhões, fruto de financiamento do BNDES, através de uma audiência que foi marcada pelo ministro Márcio Macedo, quando da ocasião da visita dele a Sergipe essa semana, e que o governador foi lá para poder conversar com o presidente e Sergipe já vai ganhar esse importante investimento. Vocês aí estão vendo a importância de uma relação civilizada, de uma relação republicana. Vocês já pensaram se o ministro Márcio Macedo fosse na onda de muitos, quisesse fazer guerra de combate com o governador? Sergipe não ganharia esses recursos. E quem perderia? Era o governador? Era o Márcio Macedo? Não, quem perderia seríamos nós, sergipanos. Então, eu acho que essa parceria já vem produzindo alguns resultados, e esse é um dos resultados importantes. Outro comentário que eu queria falar é sobre o projeto
Viva Sergipe, que está sendo realizado durante toda essa semana, promovido pelo SEBRAE. O SEBRAE, que está à frente, né, da superintendência local, a competente Priscila Felizola, ela está, através do SEBRAE, promovendo um evento imersivo, né, que envolve o turismo, né, envolve as potencialidades de Sergipe, né, a valorização da sergipanidade. Quer dizer, durante toda a semana, né, vão ter feiras, exposições, uma série de painéis, onde vão ser expostos nessa feira, né, as potencialidades econômicas e turísticas e culturais do nosso estado. É um evento imersivo, realizado sempre no final de todas as tardes, até o final da noite. E a gente parabeniza ao SEBRAE pela iniciativa, inclusive nós estivemos divulgando recentemente. Gostaria de mandar um abraço para a Priscila Felizola, para o seu assessor de comunicação, Givaldo Ricardo, e parabenizar por esse projeto que vem sendo realizado desde o início dessa semana. Outro comentário que queríamos fazer, relativo à Barra dos Coqueiros. A Barra dos Coqueiros tem o seu pré-candidato a prefeito pelo PT, o Danilo II, alguns chamam de Danilo de Lula, eu prefiro chamar Danilo II, que é pré-candidato a prefeito pelo PT, em Barra dos Coqueiros, esteve no último final de semana, em Brasília, participando da Conferência Nacional Eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Na ocasião, né, houve um curso de formação para pré-candidatos, houve a discussão sobre estratégias acerca da disputa política e houve a abertura, né, com o nosso presidente Lula. E, na ocasião, Lula fez uma série de comentários convocando a militância para rediscutirem algumas coisas, mas do encontro ficou estabelecido que é para o PT se organizar para lançar candidatura nas maiorias dos municípios brasileiros. Isso ficou bem claro na fala de Eliane Aquino, que é secretária nacional do Bolsa Família, e também do ministro Márcio Macedo, que gravaram vídeos em apoio a Danilo. Ficou evidente que a pré-candidatura de Danilo se consolidou dentro do partido e, segundo palavras de Márcio e de Eliane Aquino, seria hoje uma das prioridades para o Partido dos Trabalhadores em Sergipe, inclusive através de uma construção nacional que vem sendo articulada, aonde o Diretório de Barra dos Coqueiros, presidido por Cláudio Gaducha, né, está com a candidatura bem consolidada, né, bem firmada em termos partidários, para poder ir à disputa, através do nome de Danilo, nas eleições municipais do próximo ano. E, antes da gente encerrar nosso comentário, eu queria fazer um comentário final sobre a minha cidade, a cidade de Boquim. Nesta semana, né, vem sendo realizado o Natal da Esperança, através da Fundação Bernardino Mitidieri, né, que é comandada em Boquim pelo empresário e pré-candidato a prefeito Jorge Mitidieri, né? Durante a tarde de hoje, quinta-feira, e amanhã, estão sendo desenvolvidos algumas ações alusivas a esse Natal da Esperança. Hoje à tarde, houve uma ação no conjunto Lagoa Vermelha, né, onde houve entrega de brinquedos, brincadeiras, distribuição de lanches, enfim, uma série de ações. E amanhã à tarde, né, é previsto algumas ações também na comunidade do bairro Miguel dos Anjos. Então, o empresário Jorge Mitidieri, que criou essa fundação, que é um braço social das suas empresas, está promovendo filantropia e ações em prol da comunidade. E a gente faz questão de destacar, porque se é algo importante para o município, né, a gente acha por bem noticiar. Então, vamos agora começar o nosso bate-papo com o atual secretário de Estado do Trabalho, Empreendedorismo e... Trabalho, Emprego e Empreendedorismo. Emprego e Empreendedorismo. Nosso amigo, querido, advogado, Jorge Teles. Inicialmente, antes de iniciarmos as perguntas, gostaríamos de dar uma boa noite e que você ficasse à vontade para dar uma saudação inicial aos nossos internautas, aquelas pessoas que estão nos acompanhando
neste momento e que também vão nos acompanhar depois através das plataformas do YouTube. Seja bem-vindo, Jorge, nosso amigo Jorge Teles. Muito obrigado, Flavão. É muito bom estar aqui com você. Boa noite a todos que estão assistindo agora, se for noite, ou bom dia, se for durante o dia. Mas é uma oportunidade muito especial estar aqui com você, que é formador de opinião, que tem produzido aí notícia de qualidade, né? Nós vivemos a era da informação, onde hoje você tem na palma da mão toda a informação do mundo. E o difícil é você conseguir separar o que realmente é informação de qualidade e o que não é. Então a gente às vezes acaba se perdendo no meio de tanta informação, e saber que nós temos alguém como você produzindo material de qualidade, debatendo, discutindo as atualidades, principalmente da política sergipana, isso nos deixa muito contentes, porque realmente vai chegar para a população o conhecimento do que está acontecendo nos bastidores da política, do que está acontecendo na administração pública ou em tudo aquilo que envolve a vida das pessoas. Jorge Teles, você, não sei se todos sabem, alguns que estão acompanhando podem conhecer, outros não, você tem uma origem na cidade de Areia Branca, né? Sua cidade de berço, de nascimento também, Nascimento. não é isso? Para as pessoas que já lhe conhecem passarem a conhecer mais, e quem não conhece passar a conhecer, queria que você fizesse um resumo da sua trajetória familiar e pessoal. Quem é Jorge Teles? Então vamos lá. Eu sou areiabranquense. Eu nasci em Aracaju porque Areia Branca não tinha maternidade, como continua não tendo, e parteira já tinha saído de moda naquela época. Então nasci em Aracaju, mas no dia seguinte já voltei para minha terra, que é Areia Branca, e é minha terra de coração. Sou areiabranquense, estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Eu entendo bem por isso os desafios que a administração pública tem em ofertar serviço público de qualidade. Sou advogado de formação, sou especialista em gestão de projetos pela FGV, sou mestre em administração pública também pela FGV, já milito há mais de 20 anos na administração pública, tenho um interesse, uma paixão especial por essa área, pelo poder transformador, pela capacidade de devolver um pouquinho para a sociedade de tudo que eu já recebi. Se eu sair lá de minha pequena cidade de Areia Branca, se eu cheguei até aqui e tive toda essa trajetória profissional, foi porque eu tive muitas oportunidades. Então, acho que é o meu dever devolver um pouquinho dessas oportunidades que eu já recebi na vida em forma de trabalho para todos aqueles que realmente são usuários do serviço público. Certo. Como foi, assim, o par e passo para as pessoas conhecerem e também se inspirarem? Você disse que tem uma origem de estudante de escola pública, tenho certeza que passou por algumas dificuldades, alguns desafios para chegar até aqui. Para as pessoas se inspirarem e conhecerem melhor, como foi esse par e passo profissional seu, essa caminhada, essa construção para chegar hoje você ser um dos profissionais, um dos melhores consultores na área pública do estado de Sergipe? Está afastado agora das atividades, está na secretaria, mas é um profissional dos mais gabaritados em termos de consultoria. Como foi esse par e passo, assim, esse caminho, essa trajetória até aqui? Então, eu iniciei estudando em minha cidade, em Areia Branca, escola pública. À época, havia uma dificuldade, né, de transporte para deslocamento, para estudo na capital, mas mesmo assim, minha mãe insistiu, persistiu e fez com que a gente buscasse cada vez mais um ensino de melhor qualidade, novas oportunidades. Então, estudei em Aracaju boa parte de minha vida também em escolas públicas. Estudei numa escola particular no 2º grau, mas minha formação é essencialmente pública. Escolhi a administração pública. Eu comecei a trabalhar desde cedo. O que você imaginar, eu já fiz um pouquinho na vida. Você também é do interior, você sabe o que é isso. Já peguei carrego na feira lá de Areia Branca, vendi bala, vendi fogos, vendi doces, e sempre entendi a importância do trabalho para dignificar a minha vida, e meus pais sempre me apoiaram nesse sentido. Minha mãe é professora, aposentada, meu pai já é falecido, e eu iniciei meu trabalho na administração pública. Certo. Eu iniciei na prefeitura de Areia Branca, iniciei minhas atividades como assistente do setor pessoal e fui entendendo como funcionava a administração pública, tomando gosto, estudei direito, me formei advogado. A essa altura eu já tinha entendido que a minha área realmente a ser trabalhada era a administração pública. Eu fui buscar cursos de aperfeiçoamento, fui conhecendo outras pessoas também através desses cursos na administração pública, e os convites foram
aparecendo, recebi convite para trabalhar em outros municípios, trabalhei no município de Carira, e aí entendi que eu poderia dar um passo além e iniciar uma prestação de serviço mais sistêmica, porque a dor de um município geralmente é a dor de todos. Os municípios sofrem por ter uma estrutura precária, por não conseguir atender toda a demanda que recebe da população. Então, nada melhor do que a criatividade para você solucionar esses problemas. Então, quando eu entendi que os municípios tinham muitos problemas que eram comuns, eu resolvi abrir uma empresa de consultoria e conquistei um cliente, depois mais um, falou bem do meu trabalho para outro. Então, eu fui me especializando nisso e entendi que eu precisava de uma equipe, eu precisava ter um time de profissionais voltados para a administração pública. E aí eu constatei também que, geralmente, as formações profissionais comuns, ela não forma para a administração pública, ela não forma com o conhecimento necessário para a solução dos problemas da administração pública que são demandados pela população e geralmente são problemas urgentes. Então, eu comecei também a investir na formação de minha equipe, cursos específicos para ter uma equipe altamente especializada nessa área. E é o que eu tenho hoje, um time que trabalha. Eu estou afastado da empresa, porque estou exercendo o cargo de secretário de Estado do Trabalho, e minha equipe continua trabalhando nessa área. É um time voltado para o desenvolvimento da administração pública, onde se faz o planejamento da gestão, a captação de recursos, e nós acompanhamos lá até a prestação de contas final, o que garante a execução de obras e políticas públicas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população sergipana. Falando um pouco desse trabalho que o senhor sempre atuou, que é a parte de captação, de orientação dos gestores. Durante esses anos que o senhor trabalhou com consultoria, quais são os principais gargalos, quais são as principais dificuldades das prefeituras na atração de recursos e na condução dessas importâncias, desse dinheiro público? Então, Flavão, o município ele tem uma dificuldade, primeiro, de manter uma equipe técnica com várias áreas de conhecimentos que agreguem valor àquele projeto. Quando nós elaboramos um projeto, geralmente nós temos a participação lá na minha equipe, no time da estratégia, de profissionais de diversas áreas. Contador, advogado, psicólogo, engenheiro, arquiteto, administrador. Então, todas essas pessoas elas têm uma especialização na sua área de conhecimento, mas também tem um conhecimento aprofundado da administração pública, o que facilita esse processo. E para o município é difícil você manter uma equipe tão diversa, trabalhando única e exclusivamente na captação de recursos. Um grande desafio também é o gestor sonhar. Ele ter a capacidade de acreditar que ele pode fazer melhor, que ele pode seguir outros caminhos que não foram seguidos e que isso vai levar ele a outros resultados que não foram alcançados antes. Ainda tem muito esse desafio, essa mística que tem a cidade de Brasília, de você despachar no ministério, de você sentar com o ministro, de você sentar com o técnico do ministério, discutir de igual para igual e buscar a solução dos seus problemas. Muitas vezes há um distanciamento entre a máquina estatal e a população. O técnico que está lá em Brasília, no gabinete dele, que não conhece a realidade aqui do estado de Sergipe, que não conhece a realidade do município, que não conhece o sofrimento da população, muitas vezes ele está tratando de números, enquanto nós estamos tratando da vida das pessoas. Então, quando você consegue transformar esse desafio de melhorar a vida das pessoas em informações que vão convencer aquele técnico que analisa o projeto, que aprova o projeto, que libera o recurso, de que é possível você materializar essa obra dentro do âmbito do município ou do menor município aqui do estado de Sergipe ou de um povoado do município, certamente você consegue fazer a diferença. Você construir também um planejamento estratégico, você ter um pensamento sistêmico do que o município precisa em todas as suas áreas, isso facilita o processo. E é basicamente isso que eu sempre fiz, fazer um planejamento, buscar a vocação do município, buscar desenvolver o potencial daquela comunidade, seja o potencial econômico, buscar mitigar os principais problemas que aquela comunidade enfrenta e, a partir daí, você construir todas as ligações que são necessárias, todas as conexões
que vão auxiliar nesse processo, seja com o parlamentar, seja com o ministro, seja com a estrutura burocrática da Caixa Econômica Federal ou de outros órgãos federais que garantem que a gente vai ter um melhor resultado quando o prefeito ele sabe o que quer, ele entende o caminho que ele quer percorrer, tem coragem de percorrer esse caminho e no curto, às vezes, no médio ou no longo prazo, ele realmente entrega o resultado para a sua comunidade. Durante o tempo que o senhor atuou na parte de consultoria, o senhor vem notando uma melhoria já na visão dos gestores, na preocupação em estabelecer um planejamento mais fidedigno dentro da realidade, ou tem uma boa parte ainda não está nem aí? Pensa que para conseguir recursos é só fazer qualquer projeto lá e levar? Ou eles estão realmente começando a se profissionalizar, a se convencer que tem que ter uma gestão mais de planejamento para a prospecção desses recursos? Sem dúvida nenhuma, nós temos uma evolução clara nos últimos anos. Isso também é reflexo de um processo histórico. Se nós analisarmos o desenvolvimento do Sul, do Brasil e do Sudeste, ele foi financiado em detrimento do subdesenvolvimento do Nordeste. Se nós analisarmos um mapa histórico da distribuição de recursos no Brasil, nós vamos ver que esses estados receberam muito mais recursos do que o Norte e do que o Nordeste. E aí vem a parte interessante. Nos últimos anos, nós tivemos uma mudança no perfil do orçamento federal, onde os municípios menores passaram a receber mais recursos, onde os estados do Norte e do Nordeste, que notadamente são a população mais pobre do Brasil, passaram a ter acesso a mais recursos. E isso também tem reflexo nos gestores que estão administrando os municípios. Nós temos gestores cada vez mais preparados, engajados, conscientes do seu papel político, mas conscientes também de que é preciso desenvolver um papel institucional para que ele consiga materializar o que ele está prometendo no seu plano de governo, para que ele consiga buscar os recursos necessários para desenvolver a sua cidade. Basta nós analisarmos que até alguns anos atrás, até 2018, se não me falha a memória, o orçamento federal não era impositivo. Os parlamentares mudaram a legislação, o orçamento federal passou a ser, inicialmente, as emendas individuais impositivas, depois as emendas de bancada impositivas, depois os parlamentares eles começaram a avançar mais sobre a gestão do orçamento federal. E isso beneficia sobremaneira os menores estados. Isso garante que um senador do estado de Sergipe ele tem acesso ao mesmo volume de recursos que um senador do estado de São Paulo. E isso, para nós que temos 3 senadores no estado de Sergipe, exatamente o mesmo número que o estado de São Paulo tem, faz toda a diferença, já que o estado de Sergipe ele recebe hoje uma fatia considerável do orçamento federal, coisa que nós não víamos antes da implantação do orçamento impositivo. Então, respondendo claramente a sua pergunta, a administração pública avançou muito, a administração pública no estado de Sergipe ela é composta cada vez mais de profissionais preparados e de prefeitos e políticos com capacidade de gestão e com foco principalmente no resultado. O senhor atuou dando consultoria, na época, à FAMES. Para quem não sabe, FAMES é a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, a entidade máxima que representa esses gestores municipais, esses prefeitos dessas cidades. Como foi a sua experiência, como foi a sua atuação dando consultoria na FAMES e de que forma o senhor pôde contribuir para a melhoria, né, desse processo aí, que o senhor acaba de falar, de conscientização dos prefeitos. E uma coisa a gente tem que destacar, né, o trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos pela FAME, em termos de promoção de discussões, de encabeçar lutas. É um trabalho realmente muito bonito, muito profissional. Como foi essa contribuição que o senhor deu nesse processo aí durante esse tempo? Então, já militando na administração pública há algum tempo e atendendo a diversos municípios filiados a FAMES, nós entendemos o potencial que aquela instituição tinha. O estado de Sergipe, à época, era o único estado do Brasil que tinha 3 associações representativas de municípios. É bom deixar bem claro que a FAMES é uma federação de municípios, não é uma entidade de prefeitos. Ela defende os interesses dos municípios, logo, os interesses da população. Isso. Então, nós iniciamos uma longa discussão de unificação entre associações, já que nós acreditamos muito no poder da colaboração, no poder da união, no poder de você discutir, como eu disse um pouquinho antes, os problemas dos municípios
eles se repetem, eles são semelhantes. Então, nós iniciamos e contribuímos para aprofundar esse debate, promovendo eventos técnicos, trazendo técnicos de ministérios, trazendo ministros aqui para o Estado de Sergipe, trazendo profissionais de outros estados, entendendo a experiência exitosa que outros municípios tiveram na solução dos problemas que se enfrentam no Estado de Sergipe. Então, com a União, você criou uma densidade na federação e você criou uma estrutura capaz de atender o desafio que é ser administrador. Não é fácil você administrar coisa pública. Você gerir a coisa pública é de uma complexidade muito grande e que cobra um preço, às vezes no curto prazo do gestor e muitas vezes no longo prazo, onde o ex-gestor ele passa anos e anos respondendo ainda pela gestão dos recursos públicos. Nós sabemos que a legislação ela muda, ela sempre está em evolução e que o gestor precisa acompanhar essa evolução, precisa ter uma equipe compatível. Então, a FAMES ela colaborou nesse processo de debate. Nós criamos lá a Escola de Gestão Governador João Alves Filho, que até hoje ela promove diversos eventos de qualificação das áreas temáticas do município, da contabilidade, da licitação, da educação, da saúde, onde a FAMES traz um grande profissional, um profissional de referência na área, para debater com os técnicos municipais os problemas que eles estão enfrentando e construir soluções comuns, construir a interpretação da norma para que todos sigam numa só direção e para que todos tenham um processo de evolução constante. Uma filosofia que nós tínhamos na escola de gestão é a filosofia do Kaizen, do aperfeiçoamento constante, de você buscar a ser cada dia melhor do que você foi no dia anterior. Com certeza. Secretário, a gente sabe da sua ligação em termos de amizade, de ligação política, ligação fraterna, de irmandade com o ex-deputado André Moura, que, na opinião geral, é um dos maiores líderes políticos do Estado de Sergipe, apesar de agora não estar como mandato, mas tem uma representatividade forte, né? E a gente crê que continua ainda sendo um personagem forte em Sergipe. Prova disso foi a votação espetacular que a filha dele teve para a deputada federal. Qual é a importância de André Moura na sua caminhada? André é um grande amigo. André, como você mesmo falou, André é o parlamentar que ele mais conseguiu capitanear recursos para o Estado de Sergipe. Quem conhece ele de perto entende a importância do trabalho dele para Sergipe. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ninguém contesta que ele trabalha muito e que ele traz resultado para o Estado de Sergipe. Então, André, quando ele foi escolhido líder do governo no Congresso Nacional, ele me convidou a compor a equipe dele, a participar do processo, que foi um processo histórico, de trazer recursos federais para o Estado de Sergipe. Como ele disse, até alguns anos atrás a gente não experimentava ter uma fatia tão importante do orçamento quanto o Estado de Sergipe tem hoje, mas porque o orçamento é impositivo. Então, André ele foi líder do governo numa época que nem existia o orçamento impositivo. Então, o Estado de Sergipe ele não recebia um volume considerável de recursos. Ele não recebia quase nada de recursos, se nós considerarmos como um todo o orçamento federal. Então, eu compus a equipe de André nessa época. Eu fiz toda a parte de planejamento, de construção de projetos e de atração de recursos para o Estado de Sergipe. Foi a época que o Estado de Sergipe, uma das épocas que o Estado de Sergipe mais recebeu ministros aqui. Semanalmente haviam eventos de qualificação, mas eventos também de anúncio de novos investimentos. Então, André é um grande amigo, eu tenho muita gratidão a ele, eu tenho muita amizade a ele e, sem dúvida alguma, ele é um dos grandes atores da política de Sergipe atualmente e, sem dúvida nenhuma, vai entrar para a história também enquanto um dos grandes cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do Estado de Sergipe. André, será se vai ser candidato a senador, sabe dizer? Eu acho que não sei. Mas ele já foi candidato, né? Ele não se sagrou vencedor. E muitos até dizem que a época foi uma injustiça pelo trabalho que ele desenvolveu. Mas, enfim, a vontade do povo é soberana. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele está trilhando o caminho, de que ele vai ser candidato na próxima eleição e caminha para isso, né? Ser candidato a senador. Ele tem a história dele, é o que se comenta, né? Mas nós sabemos que a política ela é muito dinâmica, que as coisas mudam, mas, sem dúvida nenhuma, ele está construindo o caminho dele. Ele tem a história de prestação de serviço para a população sergipana. Tem Yanda, que é deputada federal, que faz um grande mandato, uma jovem, uma revelação, né, na política sergipana, que vem
construindo uma forma diferente de fazer política, enfim. É uma história de vida que foi construída e que, sem dúvida alguma, ela vai resultar em alguma candidatura. Secretário Jorge, estamos aqui frente a frente com o secretário do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, nosso querido doutor Jorge. Me responda uma coisa. Você fez parte da campanha do Fábio Mitidieri, né? Como cidadão, ajudou, auxiliou. O senhor esperava o convite para fazer parte da equipe? O convite o surpreendeu? Como foi como surgiu assim esse convite para o senhor compor o governo Fábio Mitidieri como secretário? Então, eu já conheço o governador Fábio Mitidieri há algum tempo, enquanto parlamentar, nas minhas andanças em Brasília, nós sempre tivemos um bom relacionamento. Fábio é excelente de tratativas, né? Sempre foi muito educado, mas eu não esperava. Eu fui surpreendido com a ligação do governador Fábio Mitidieri num domingo, logo cedo. Me ligou e disse que precisávamos conversar após as eleições. Eu não tinha nenhuma expectativa, não fazia parte dos meus planos. Na verdade, eu estava enveredando por outro caminho, já estava emendando o fim do mestrado com o ingresso no doutorado e recebi o convite do governador de maneira muito assertiva, dizendo da importância que o emprego teve na sua caminhada durante a campanha, da expectativa que a população tinha na geração de emprego e renda, e que ele estava me confiando uma pasta que ele foi secretário, que ele conhece bem, e que ele ia dar uma atenção especial e que ele ia trabalhar muito diuturnamente para entregar resultados nessa área, já que foi uma das grandes promessas de campanha dele, de que ele seria, como está sendo, o governador do emprego. É verdade. O Fábio Mitidieri, ele foi secretário do Trabalho, e antes do Fábio, o secretário do Trabalho foi Zezinho Sobral. Imagine o meu desafio, eu não consigo nem tapear o governador, porque ele sabe tudo da secretaria, ele sabe como funciona, como se processa. O vice também. O vice também. Inclusive, na época, eu trabalhei no ProJovem Trabalhador, através de uma entidade, prestava serviço, e convivi de perto com o Zezinho. É um cara muito competente, trabalhador, é um bom gestor. O cara bota para trabalhar. Bota para trabalhar. Bota. Fábio, quando me liga, ele já sabe o que vai cobrar. Se eu quero o número do CAGED, eu quero saber o que foi esse mês, eu quero saber a curva histórica, eu quero os dados dos meses anteriores para eu saber se o número de emprego está acelerando, se está desacelerando. Eu quero estratificado por áreas onde mais está gerando emprego. Eu quero saber quem está fechando posto de trabalho no estado. Ele tem esse carinho com essa área, ele realmente tem esse cuidado e tem esse conhecimento técnico para construir as bases, como está fazendo para a geração de emprego e renda no estado. Secretário, o governador Fábio colocou a geração de empregos como a sua principal bandeira eleitoral na última eleição. E que essa seria a prioridade do seu governo. Como tem sido o empenho do governador com relação a essa temática? Se eu puder resumir a gestão, do meu ponto de vista, claro, desse primeiro ano de governo, eu vou dizer para você que o governador Fábio Mitidieri, ele cuidou das pessoas e gerou oportunidade de emprego e renda para o sergipano. Foram essas duas grandes ações que eu posso resumir esse primeiro ano de mandato. Realmente, como o governador disse, o emprego é o melhor programa social que existe. Nós temos hoje um desafio. Em todos os estados do Nordeste, na maioria dos estados do Norte, há mais pessoas recebendo benefício social do que trabalhando com carteira assinada. E o nosso desafio é gerar mais emprego. Não que o benefício social não seja importante, ele é importantíssimo, e o governo do estado, através da Secretaria de Assistência Social, da secretária Érica Mitidieri, tem feito um papel importantíssimo nesse processo, criando novos programas sociais, fortalecendo os vínculos, materializando tudo aquilo que está previsto na Constituição em termos de garantia das condições mínimas para a população. Mas nós precisamos também trabalhar a geração de emprego e renda, porque você gera independência, né? Você traz dignidade para a família, você traz uma condição mínima de subsistência para a população. E isso o governador Fábio Mitidieri ele tem feito. Ele tem construído todas as bases, e aí ele faz com quem tem conhecimento realmente de causa, para você gerar emprego. O emprego ele é resultado de um trabalho que foi feito pelo governo do estado. Assim, o governador
lutou para ampliar o número de voos no aeroporto de Aracaju, o que trouxe mais passageiros, por consequência, mais turistas para o estado de Sergipe. E você já inicia, no comecinho do governo, uma movimentação maior de turistas no estado de Sergipe, atingindo todo o trade turístico, fortalecendo a hotelaria, aumentando o número de hóspedes nos hotéis, demandando mais bares, restaurantes, táxis, serviços de receptivo turístico, e isso reflete na contratação de mais pessoas, na geração de oportunidade para mais pessoas. O governador ele tem trabalhado muito na atração de novas indústrias e empresas para o estado de Sergipe, tem trabalhado na criação de uma legislação que permita o desenvolvimento de um ambiente de negócios no estado de Sergipe, onde o empresário ele se sente à vontade de investir, onde o empresário ele sente que ele tem um ambiente propício para o desenvolvimento da atividade dele e onde ele vai primariamente demandar a contratação de mão de obra para que ele cresça, para que ele desenvolva, vai gerar mais imposto para o estado de Sergipe e vai gerar para o cidadão sergipano a oportunidade de ter sua subsistência digna. A Secretaria do Trabalho, salvo engano, ela retornou esse ano, ela estava vinculada, eu acho que à inclusão social. Vocês estão trabalhando com o orçamento do ano anterior. A secretaria de vocês tem DARF próprio, autonomia financeira, é vinculada a outra pasta, tem orçamento próprio? E também eu queria saber como tem sido também a atração de recursos via emenda. Como é que está essa forma de financiamento e como vocês vão trabalhar no próximo ano? Então, a Secretaria do Trabalho ela não existia quando o governador Fábio Mitidieri assumiu. Um dos primeiros atos foi recriar a Secretaria do Trabalho. Ela era vinculada, já foi vinculada à SEASC, já foi vinculada à SEDETEC e atualmente estava vinculada à Secretaria de Justiça. Então, era uma superintendência vinculada à Secretaria de Estado de Justiça. Então, inicialmente, respeitando todo o trâmite burocrático, o governador recriou a Secretaria do Trabalho como sendo uma secretaria especial, ou seja, ela não tinha orçamento, nem tinha estrutura técnica própria, nem independência financeira. Certo. Esse era um rito que precisava ser seguido. Após ele recriar a secretaria como especial, ele a recriou como Secretaria de Estado, dando aí sim autonomia financeira e orçamentária. A partir do mês de junho desse ano, a secretaria passou a ter essa autonomia e uma celeridade muito maior, né? Isso possibilita a capacidade da secretaria de desenvolver políticas públicas de maneira mais célere, de ter uma estrutura que realmente consiga responder para a sociedade de acordo com a demanda que ela recebe. Então, a secretaria ela foi inicialmente recriada, foi transformada, recebeu autonomia orçamentária e financeira, mas nós ainda tínhamos o orçamento do ano anterior, que quando foi elaborado e aprovado, não existia a Secretaria do Trabalho. Então, nós tivemos um orçamento que não era ainda o mais adequado esse ano, mas já foi construído um novo orçamento para o próximo ano. Nós passamos por esse processo de recriação da secretaria, onde a secretaria, quando ela deixa de existir, ela perde equipe técnica, estrutura física, equipamentos, estrutura de pessoal, tudo é reduzido. Então, nós estamos nesse processo de recriação da secretaria, mas, assim, com a certeza de que é uma das prioridades do governador. Nós temos recebido toda a estrutura necessária para fazer frente a esse momento, todo o aporte de recursos necessário para fazer frente a esse momento. Você perguntou em relação aos recursos federais. O governador Fábio Mitidieri, enquanto era deputado ainda, ele alocou 9 milhões de reais na Secretaria do Trabalho para a criação do programa Primeiro Emprego. O então deputado federal também, Laércio Oliveira, alocou mais 20 milhões de reais, totalizando 29 milhões de reais. O senador Laércio Oliveira e o governador Fábio Mitidieri alocaram no orçamento federal para a Secretaria do Trabalho. Há pessoas que confundem os números, falam em números controversos, mas o valor exato é 29 milhões de reais, justamente para você criar o programa Primeiro Emprego, que é o carro-chefe do nosso trabalho, que busca qualificar o jovem que tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Esse é um mecanismo de você pegar aquele jovem, inserir ele no mercado de trabalho, porque quando você tem o seu primeiro emprego, você consegue se desenvolver, você consegue desenvolver sua carreira e outras oportunidades surgem. Secretário, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse primeiro emprego, já está até aqui na pauta, que é um programa interessantíssimo.
O senhor falou em mudanças na legislação em Sergipe para poder promover um ambiente favorável à geração de emprego e renda. O que é que o governador já vem fazendo em termos de mudanças na legislação? O que é que ele pensa? Como é que está isso aí para melhorar o ambiente de negócios? Então, a Alesi esse ano ela teve um ano muito profícuo, né? Foi um ano de muito trabalho. O governo do estado ele criou diversos programas, ele enviou a criação, por exemplo, da região portuária do estado de Sergipe, que estendeu para diversos municípios, que deixou de ser apenas ali a região da Barra dos Coqueiros, continua sendo a Barra dos Coqueiros, e todos os municípios vizinhos passaram a ser a região portuária, e fazer jus a um planejamento de desenvolvimento de toda aquela região. O estado de Sergipe tem um potencial gigantesco na área de petróleo, na área de gás, e também para a atração de novas indústrias que têm o petróleo e o gás como seu principal insumo. Então, o governador ele procurou construir essa legislação que facilite o ingresso das empresas do estado de Sergipe, que elas possam desenvolver melhor sua atividade, tem atuado dentro das possibilidades do estado na concessão de benefícios, né, para que as empresas priorizem o estado de Sergipe. Nós tivemos um intenso processo de desenvolvimento com a exploração do petróleo e gás aqui no estado de Sergipe, mas esse foi um processo que se exauriu com a saída da Petrobras no estado de Sergipe. Até o ano de 2013, 2014, nós tivemos o ápice da produção aqui no estado de Sergipe. A partir daí, a produção só declinou até a saída integral da Petrobras do estado de Sergipe. Então, o ápice de geração de emprego e renda nós atingimos aí no ano de 2014, quando a Petrobras ainda estava aqui. Então, o governador Fábio Mitidieri, nesse primeiro ano de governo, ele focou nisso, na atração de novos investimentos para o estado de Sergipe, no desenvolvimento de outras cadeias produtivas para que o estado de Sergipe não dependa apenas do petróleo e gás. A Petrobras foi embora, nós sentimos muito, toda uma cadeia produtiva ela foi pulverizada no estado de Sergipe, ela deixou de existir. Nós tínhamos na Petrobras o melhor plano de saúde, e aí isso envolvia toda a rede de saúde do estado de Sergipe. A Petrobras pagava a escola dos filhos dos petroleiros. Isso impactou também na área da educação. Os petroleiros que moravam aqui no estado de Sergipe, a Petrobras chegou a ter 10 mil terceirizados no estado de Sergipe. Então, foi toda uma cadeia produtiva que foi afetada com a saída da Petrobras. Então, o desafio do governo hoje é construir o desenvolvimento de todas as cadeias produtivas, de todo o potencial, e esse é um mantra do governador Fábio Mitidieri. A gente não precisa só focar no petróleo e gás. O petróleo e gás realmente vai trazer muito retorno para o estado de Sergipe nos próximos anos. Mas a gente precisa trazer esses recursos para desenvolver o cinturão de confecções lá em Itabaianinha, em Tubia Barreto, desenvolver toda a bacia leiteira lá no sertão sergipano, o potencial comercial do agreste sergipano, o potencial da agricultura sergipana, o potencial do turismo sergipano, e isso ele tem feito um pouquinho em cada área, fortalecendo essas cadeias produtivas com um único objetivo, de gerar emprego e renda para a população sergipana. Inclusive, o extrativismo, né, porque o petróleo e o gás é uma extração. Ela tem um fim. O ideal, eu parabenizo o governador por essa visão, é ele utilizar esses recursos que vão entrar no caixa do Estado através dessas atividades exploratórias, principalmente o gás, que foi uma grande reserva, que foi descoberta em Barra dos Coqueiros, utilizar esse dinheiro que vai entrar para promover a geração de emprego nessas áreas que são de empregos sustentáveis, né? São empregos que não vão embora. Não é a agricultura, o turismo, a confecções em Itabaianinha, são atividades autossustentáveis que geram milhares de empregos e que não é extrativista, não vai embora. Então tem que aproveitar esse boom, né, de dinheiro, essa injeção de dinheiro que vai entrar, para justamente promover isso aí. Eu acho interessante. Em relação às políticas de geração de emprego e renda, a gente sabe que a pasta do trabalho ela é transversal. O que é transversal? Ela toca em todas as áreas. Quando você fala em geração de emprego, você fala da inclusão social, porque não existe política de inclusão melhor do que o emprego. Ela envolve o turismo, a cultura, a agricultura e também a área de indústria e de serviços, que aí já entra a SEDETEC. Como o governador vem tocando a condução das pastas? Está havendo um trabalho integrado entre essas pastas, em um sentido só, na geração de emprego e renda?
como é que está sendo a discussão? Está tendo uma discussão unida, né, conectada entre essas secretarias, nesse carro-chefe, que seria a geração de emprego e renda? Nós temos um governo, uma equipe técnica muito unida, muito engajada e preparada para o desafio. Nós temos um líder do time, que é o governador Fábio Mitidieri, que construiu um planejamento estratégico, então a gente sabe onde é que a gente quer chegar, com todas as métricas, com as metas, com os objetivos a serem alcançados, com os prazos, com os responsáveis e, sobretudo, nós temos um governo onde não existem ilhas. Ninguém está ilhado, está todo mundo junto, todo mundo no barco só, todos os secretários se ajudando diariamente, um fortalecendo o outro, um desenvolvendo a política transversal criada pelo outro, na certeza que o nosso grande objetivo é entregar resultado para a sociedade. E o governador Fábio Mitidieri, ele cobra. E cobra muito. Quem sabe cobrar é ele. Porque ele sabe e ele reafirma todo dia o desafio que todo secretário tem de fazer jus à demanda que vem da população, de atender os anseios da população, de resolver os problemas que a população atravessa no dia a dia. É claro que não vai se resolver todos os problemas de uma vez só, mas nós já sabemos quais são os problemas, já existe um planejamento estratégico nesse sentido, já existe uma métrica de acompanhamento, nós temos um sistema onde estão contidos todos esses objetivos. Na sala do governador tem um monitoramento onde ele vê quais são as metas que estão atrasadas, quais são os projetos que não estão andando adequadamente para buscar sua correção. Ele cobra isso dos secretários, os secretários também utilizam o sistema e sabem que ao iniciar o seu dia de trabalho, o grande objetivo é avançar no planejamento estratégico, é entregar os resultados do que está previsto no planejamento e construir também outras demandas. Então, eu queria mandar um abraço também para todos os secretários do governo do Estado de Sergipe. Nós temos um time muito unido, um time muito solidário, onde a gente sabe que pode contar com um colega que está ao lado, porque o desafio não é fácil, a administração pública ela é muito dinâmica, e quando você tem um time assim engajado, um time unido, sem dúvida alguma, o resultado ele vem, porque a força do time, a força de um bom capitão, que cobra, que delega, que dá a condição necessária para a solução daquele problema, faz toda a diferença num ambiente tão volátil, né, quanto é a administração pública, que a legislação vai mudando, que por vezes surgem demandas que são urgentes e que você tem que priorizar algumas demandas que são da área social, demandas que são da área da saúde, demandas que são da Secretaria de Justiça também, e outras demandas não menos importantes, como a agricultura, como o trabalho e como tantas outras pautas que vêm sendo desenvolvidas de maneira tão brilhante durante essa gestão. O senhor falou em planejamento, né? E que o governador estabeleceu uma meta geral para todas as secretarias. Quando ele convidou o senhor, que sentou e expôs o projeto e fizeram um planejamento, qual é o objetivo maior durante esses 4 anos na pasta do trabalho que o governador deseja? O grande objetivo é gerar emprego e renda para o sergipano. É gerar cada vez mais oportunidades. Como eu disse, o emprego ele é resultado de outras políticas públicas. A gente não materializa o emprego por interesse ou por vontade apenas da Secretaria do Trabalho. É todo um processo que é construído, é todo um caminho que está sendo pavimentado pelo governador Fábio Mitidieri, seja pela atração de novas indústrias, seja pela atração de investimentos, seja por olhar mais humano de entender que a falta de mão de obra qualificada é um gargalo para o desenvolvimento do Estado. Então, quando você começa a gerar oportunidade de emprego e renda, começam a surgir os gargalos. Emprego, ele não deixa vácuo. Se não tiver um sergipano qualificado para ocupar aquele posto de trabalho, vem um cidadão de qualquer outro estado e vai ocupar aquele espaço. E não é isso que o governador tem como objetivo. Ele quer gerar emprego e desenvolvimento para a população sergipana. É claro que o Estado de Sergipe ele está de braços abertos para receber todo o Brasil, mas o nosso objetivo em geração de emprego e renda é atender a população sergipana. Então, o grande objetivo é esse, é gerar oportunidade de emprego e renda para a população sergipana, é gerar cada vez mais empregos melhores, é ver cada vez mais o sergipano ocupando os melhores postos, recebendo os melhores salários e contribuindo também com a sua força de trabalho para o desenvolvimento do Estado.
Secretário Jorge Telles, uma das prioridades, eu, salvo engano, eu acho que é a menina dos olhos do governador. É o programa Primeiro Emprego. Para as pessoas que estão aí nos acompanhando entenderem. Esse primeiro emprego, né, é como alguns da oposição querem falar, que é apenas uma jogada de marketing, que não está existindo nada, que não vai acontecer nada. Realmente é um projeto sério, tem fundamento. Queria que você explicasse, fica à vontade, a gente tem tempo, de uma forma detalhada. Como funciona o programa Primeiro Emprego? Salvo engano, ele toca em várias pastas, né? Envolve educação, envolve trabalho, envolve outras secretarias. Como é que funciona? Fica à vontade para poder detalhar, para que as pessoas tenham um conhecimento melhor. Como funciona o programa Primeiro Emprego? Primeiro vamos ao problema, né? O jovem que ele nunca teve a oportunidade de trabalho, nunca teve a oportunidade de exercer uma função remunerada formal, ou seja, com carteira assinada, ele tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Por quê? Toda empresa, quando ela vai contratar, ela exige, no mínimo, 6 meses de experiência na função. Então, todas as empresas exigem experiência anterior, mas pouquíssimas empresas estão dispostas a dar ao jovem a oportunidade dele ganhar experiência. Certo. A gente fica pensando, quem nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha? Como é que eu vou contratar um jovem, eu exijo experiência, mas eu não dou a ele a oportunidade de ter experiência naquela função dentro da minha empresa? Então, de olho nisso, ouvindo esse anseio da população, ainda durante a campanha, o governador Fábio Mitidieri, ele disse, vou criar um programa que resolva a inserção do jovem no mercado de trabalho. E nós criamos um programa inédito. Não existe referência nenhuma no Brasil, nem no mundo, de um programa dessa magnitude que envolva a qualificação teórica, a qualificação prática dentro da empresa e garanta ao jovem a inserção dele no mercado de trabalho. Então, como funciona basicamente o programa Primeiro Emprego? Primeiro, a gente discute com os empregadores, com as empresas, qual é a demanda deles. Existem muitas vagas, muitos postos de trabalho que eles não são preenchidos porque faltam profissionais qualificados. E aí essa é uma questão cultural. Nós ainda formamos muita gente pela demanda da população. É claro que cada um tem que seguir a carreira que ele acredita, mas nós precisamos também formar profissionais de acordo com a necessidade do mercado. Porque o profissional que é formado de acordo com a necessidade do mercado, ele tem uma possibilidade muito maior de já terminar o curso dele empregado e se inserir no mercado de trabalho, e a partir daí ele decide qual é o rumo profissional que ele vai tomar na vida dele, mas ele já está trabalhando com carteira assinada, garantindo sua subsistência e investindo em si próprio, no aperfeiçoamento em outras qualificações. Então, o programa Primeiro Emprego, ele busca a empresa parceira, ouve da empresa parceira qual é a necessidade dela de qualificação, quais são as áreas de conhecimento que ela precisa de profissionais e constrói uma trilha de conhecimento baseado na necessidade da empresa. A partir daí, é feita uma seleção dos jovens que vão participar do programa. Esse jovem ele participa de uma qualificação e nós temos a melhor estrutura de formação profissionalizante do Estado, em parceria com a UFES, com o IFES e com todo o Sistema S. O jovem ele recebe uma qualificação em sala de aula durante 2 meses e, a partir daí, ele passa mais 4 meses sendo treinado dentro da empresa, sob a supervisão dos professores, para que ele ganhe a experiência prática. Nós sabemos que na sala de aula o conhecimento é muito importante, mas quando você exerce aquela atividade na prática, é aí que você ganha bagagem, é aí que você ganha experiência e aí é que você passa a ser um profissional diferenciado. Então, ao final dos 6 meses, a empresa é obrigada a contratar no mínimo 30% dos jovens que foram treinados no programa Primeiro Emprego. Durante os 6 meses, o jovem recebe uma bolsa de até R$ 750 para auxiliar ele no custeio de suas despesas de transporte, de alimentação e para reduzir a evasão que acontece em programas de qualificação normalmente, seja por uma dificuldade financeira, seja pela necessidade de exercer alguma atividade remunerada. Então, o programa Primeiro Emprego ele busca mitigar essa evasão, dando a condição mínima que o jovem precisa de subsistência no período para que ele conclua o curso dele com a certeza de que 1/3 dos jovens que ingressaram no curso, eles já vão sair trabalhando com a carteira assinada, empregados, e os outros jovens que não foram escolhidos naquele primeiro momento, eles já preenchem aquele requisito de ter 6 meses de experiência no mínimo
trabalhando em atividade prática naquela função que as outras empresas querem contratar. E nós já temos grandes empresas parceiras do Programa Primeiro Emprego. Nós já temos parceria com a Seconsud, nós já temos parceria com empresas de tecnologia, nós já temos turmas em execução de programadores na área de tecnologia, é uma turma mais apurada, né? Nós sabemos a demanda que existe hoje no mercado por profissionais de tecnologia em todo o mundo. Nós sabemos que existem hoje mais postos de trabalho do que pessoas qualificadas. Então, nós estamos construindo o programa Primeiro Emprego, dia após dia, sempre olhando para a necessidade do mercado e formando o jovem em parceria com as empresas para que esse jovem ele tenha condição de empregabilidade. Porque não adianta você ofertar o melhor curso possível se aquele jovem já vai sair desempregado. E aí saltam aos olhos algumas áreas de conhecimento no estado de Sergipe que quem é que não conhece um advogado que está desempregado? Isso. Porque ele fez direito, porque um tio já fez, ou que o pai já fez, ou porque gostava da profissão, mas não pensou no mercado. O mercado absorve tantos advogados quanto se formam hoje no estado de Sergipe? Eu sou advogado, é claro que não. Não. Há uma dificuldade. Mas nós temos outras áreas de conhecimento que remuneram tão bem ou até mais que a advocacia e que nós não temos profissionais formados para essa área. Então é preciso travar esse debate e nós estamos travando com o mercado, com as universidades públicas, privadas, com toda essa estrutura de formação, para que a gente faça um alinhamento, para que a gente trabalhe em conjunto, cada um dentro do seu ambiente institucional e fortaleça uma política pública de geração de emprego e renda. Dialogando com o mercado, entendendo o que ele precisa, construindo formações profissionalizantes, formações de nível superior, de acordo com a necessidade do mercado, para que o jovem sergipano, para que o talentoso sergipano, ele possa ter a certeza de que ele vai estudar, de que ele vai se esforçar, mas que ele vai ter a oportunidade dele de emprego e de renda. A execução desse programa do Primeiro Emprego, ela envolve várias secretarias, né? A educação entra com a parte de qualificação ou é a Secretaria de Trabalho que faz a qualificação? Outras pastas também entram nesse contexto ou somente a pasta de vocês já é suficiente para tocar um projeto dessa envergadura? Não, de forma alguma. Nós temos várias secretarias parceiras. Eu posso citar aqui a Secretaria de Assistência Social, a SEASC. Durante todo o processo de seleção é priorizado jovens que eles tenham, que sejam hipossuficientes, né, que eles tenham sejam beneficiários de programas sociais, que ele precisa, aqueles jovens que precisam de uma atenção maior do Estado para a inserção deles no mercado de trabalho. Nós observamos também a política da inserção da mulher, através da SPM, da mulher vítima de violência. Nós trabalhamos também muito em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, porque o nosso jovem candidato à formação do primeiro emprego, ele é o egresso do ensino médio. Então, o jovem que está saindo do ensino médio, ele já sai com a possibilidade de buscar uma qualificação do programa Primeiro Emprego, dele ser inserido no mercado de trabalho. A Secretaria de Estado da Educação também é uma grande parceira do programa, mas, essencialmente, nós executamos o programa através da Secretaria de Estado do Trabalho, temos a parceria da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Para fazer parte do programa Primeiro Emprego, as empresas têm algum estímulo, têm algum incentivo dado pelo governo? E como o empresário que ainda não faz parte desse programa pode fazer parte desse projeto? Então, o empresário que tem interesse no programa, o empresário que tem interesse de fortalecer o seu papel social, né, que é ajudar na formação desses jovens também, e de receber a mão de obra qualificada, ele pode nos procurar lá na Rua Santa Luzia, 680. Nós temos uma estrutura profissional voltada para o atendimento à demanda das empresas. Nós temos lá o NAT, que é o Núcleo de Apoio ao Trabalho, onde nós fazemos o processo de intermediação de mão de obra entre o trabalhador e o empresário. O empresário ele oferta lá, através do NAT, as vagas de emprego. O trabalhador ele oferta a sua força de trabalho lá através do NAT e a gente faz essa junção, essa união entre a necessidade dos dois lados. Dentro do programa Primeiro Emprego, o grande incentivo que o empresário tem é ele receber a mão de obra qualificada. Nós temos recebido de sindicatos, representante de empresários, de empresas, sempre a demanda de que as empresas estão querendo contratar, mas elas estão tendo dificuldade de encontrar os profissionais com formação de acordo com a necessidade deles. Então, quando a empresa ela recebe
um profissional formado por uma estrutura como o Sistema S, como a UFES, como o IFES, certamente ele vai ter um diferencial na sua expansão. Então, o grande incentivo que o empresário recebe é esse, é o de ter uma estrutura trabalhando para formar a mão de obra do jovem de acordo com a necessidade dele. E o que pode não parecer tão atrativo, na prática, tem significado muito, já que nós temos diversos parceiros, nós temos muitas demandas, nós temos o objetivo de formar 10 mil jovens até o ano de 2025, e as empresas elas realmente estão procurando a Secretaria do Trabalho, elas estão solicitando o apoio, a exemplo de um grande parceiro que é a Seconsul, de uma grande rede varejista do estado de Sergipe, que nos procurou, justamente uma empresa consolidada. Inclusive, voltou o escritório que tinha saído de Sergipe. Exatamente. O governador conseguiu negociar, trouxe de volta o escritório de compras que eles tinham aqui no estado de Sergipe, que estava atuando lá na Bahia, para facilitar a inserção do produto sergipano nas prateleiras do supermercado. E nós firmamos uma parceria para a formação de mão de obra de acordo com a necessidade, e eles assumiram o compromisso de contratar no mínimo 30% dos jovens que foram formados dentro do primeiro emprego nas turmas da Seconsud. Quantos jovens estão participando hoje da primeira remessa do programa Primeiro Emprego e quantos milhões inicialmente está sendo investido nesse programa tão complexo? Então, o governador Fábio Mitidieri, como essa é uma política prioritária para ele, os recursos já estão alocados, os recursos estão sendo liberados pelo Ministério na medida da sua execução. Nós já lançamos diversas turmas do programa Primeiro Emprego, lançamos em várias áreas de conhecimento. Hoje nós temos mais de 400 jovens sendo treinados, nós já temos várias outras turmas em formação, nós já temos empresas que nós firmamos a parceria para a inserção do jovem no mercado de trabalho, que estão em diversos estágios, algumas em fase de construção da trilha de conhecimento, outras já em fase de seleção dos jovens, outras na iminência também de lançar novos editais. Então nós temos turmas em vários graus de execução. E aí é aquela ciência da gente nunca parar, né? Então, nos próximos 2 anos, a gente vai estar concluindo algumas turmas, iniciando outras turmas, e de olho no grande objetivo que é, até o ano de 2025, formar 10 mil jovens, inserir no mínimo 1/3 destes jovens, eles já vão sair dos seus cursos com carteira assinada. Como a gente até noticiou em um podcast aqui, que a gente viu alguns dados sinalizando um crescimento na geração de empregos em Sergipe. Como o senhor está à frente da pasta do trabalho, como estão esses números? E detalhe, como está sendo o trabalho em Sergipe, para que as pessoas possam ver como o governador tem trabalhado em termos de geração de emprego e renda agora nesses primeiros meses de seu governo. Nós temos dados históricos, né? Como ele disse, 2014 foi um dos melhores anos para a economia sergipana, que foi a maior produção da Petrobras aqui no estado de Sergipe. A partir disso, a produção começou a declinar e, junto com ela, o número de empregos até a Petrobras sair do estado de Sergipe. Nós já atingimos agora no mês de outubro, segundo dados do CAGED, o maior estoque de emprego da história de Sergipe. Se você analisar a série histórica de dados de emprego, nós já ultrapassamos lá o ápice de 2014 sem a presença da Petrobras no estado de Sergipe, desenvolvendo outras atividades, fortalecendo, como eu disse, outras cadeias, principalmente a cadeia do turismo, né, que é a indústria sem chaminé. O governador anunciou semana passada lá em Poço Redondo, a adutora do leite, muito que importante. Tem como objetivo dobrar a produção de leite na região, está investindo lá no cinturão de confecções na região sul e centro-sul, está atraindo novas indústrias, a indústria calçadista voltando a crescer no agreste sergipano. Enfim, são diversas atividades que estão culminando na melhoria dos indicadores. E os indicadores não mentem, são dados federais, dados do CAGED, do novo CAGED. Sergipe, no mês de setembro, foi o segundo estado do Brasil que mais gerou emprego, um indicador relevante. Quando nós olhamos para os investimentos, se você olhar para um novo PAC, Sergipe é o estado do Nordeste que mais vai receber investimentos federais e o 4º estado do Brasil que mais vai receber investimentos. Então, nós estamos em processo de aceleração, a tendência é de crescer e de gerar cada vez mais empregos, cada vez mais oportunidades, com a vinda de novos investimentos.
Nós sabemos que a Petrobras vai voltar a investir aqui no estado de Sergipe também para a produção do Sergipe Águas Profundas. Nos próximos anos nós vamos estar produzindo 1/3 do gás nacional e produzindo muito óleo leve aqui no estado de Sergipe. Então nós vemos um futuro muito próspero, mas com a certeza de que a base necessária para que a gente tenha um crescimento sustentável ela está sendo construída. E esse é o trabalho de formiguinha. Dia após dia você vai desenvolvendo ações, você vai construindo relacionamento, você vai atraindo empresários. Se você acompanhar a agenda do governador, ele recebe pessoalmente as empresas que estão interessadas em investir no estado de Sergipe, as empresas que têm interesse em gerar emprego no estado de Sergipe. Ele traz consigo toda a sua equipe para que o empresário já saia com a solução do que ele precisa do estado de Sergipe, dessa reunião, e ele já esteja e acelere o processo de investimento no estado. Então, essa dinâmica facilita. E nós vemos os dados refletidos no número do CAGED, no número do estoque de emprego, na taxa de desemprego diminuindo de maneira acelerada aqui no estado de Sergipe, e nós já podemos dizer que essa é uma tendência para os próximos meses e para os próximos anos, que ela vai se acelerar cada vez mais até o momento que nós buscamos, que é atingir uma situação de pleno emprego aqui no estado de Sergipe. A gente vem notando, por parte do governo de Sergipe e também a sua pasta, mais especificadamente, uma movimentação, né, de estimular e valorizar e agregar valor à atividade produtiva da renda irlandesa, lá no município de Divina Pastora. Inclusive, recentemente, uma comissão, né, do governo do estado esteve na Irlanda buscando parcerias não somente em relação a esse artefato produzido por artesãos, mas buscar uma integração entre o estado de Sergipe e a Irlanda. Como foi a visita? Conseguiram algo de produtivo? Quais são as sinalizações que a gente pode tirar dessa visita que vocês fizeram em loco à Irlanda? Então, Flavão, nós temos a tradição, né, da produção da renda irlandesa no município de Divina Pastora, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, que é uma tradição que foi criada na Irlanda. Freiras irlandesas, a partir de um modo de fazer da renda italiana, elas criaram a renda irlandesa. E essas freiras, elas vieram para o Brasil nesse processo de catequização, né, nesse processo de diáspora do povo irlandês, e se radicaram aqui no estado de Sergipe e ensinaram as mulheres sergipanas a fazer a renda irlandesa. Por conta da grande fome no século XIX, esse modo de fazer se perdeu na Irlanda e se perpetuou aqui no estado de Sergipe. Então, o irlandês, historicamente, ele desaprendeu a fazer a renda irlandesa e essa renda ficou, essa arte ficou cada vez mais forte aqui no estado de Sergipe. E mesmo após anos, ela tem sido reconhecida, né, pela autenticidade e pela unicidade, né? No mundo inteiro, hoje, só se faz renda irlandesa aqui no estado de Sergipe. Nós temos aproximadamente 300 rendeiras que dominam essa arte e nós fomos buscar esse reconhecimento histórico por parte da Irlanda desse selo de origem, né? Porque quando você fala renda irlandesa, o que é que você pensa? A renda irlandesa ela é feita na Irlanda. Você não associa que a renda irlandesa ela só é feita aqui no estado de Sergipe, que é uma coisa nossa, que é um produto nosso e que ele é único no mundo inteiro. Então nós convidamos o embaixador da Irlanda a vir ao estado de Sergipe, ele veio, conheceu o município de Divina Pastora, conheceu a renda irlandesa, fez palestra na UFES, na Universidade de Tiradentes, ficou encantado. E a partir daí ele convidou o estado de Sergipe a fazer uma visita à Irlanda, a levar a renda irlandesa de volta para a Irlanda, porque o europeu ele dá muito valor ao artesanato, ele dá muito valor à sua história, e o embaixador Sean Roy, que cumpriu extensa agenda aqui no estado de Sergipe, ele ficou encantado com essa história. E foi uma oportunidade de nós exportarmos a renda irlandesa. A partir dessa visita do embaixador, nós construímos uma agenda na Irlanda, nós participamos de 4 exposições lá na Irlanda, participamos do Brasil Showcase, participamos de um bazar de caridade, participamos de um fórum de negócios entre a Irlanda,
América Latina e Caribe, então tinha representação de todos os países da América Latina e a representação do Brasil era a de Sergipe, que estava presente nesse evento de negócios, onde a renda irlandesa também foi exposta, e nós participamos principalmente de uma exposição dentro da prefeitura de Dublin, onde fomos recebidos pelo prefeito de Dublin, que ficou encantado com a renda irlandesa, que ficou encantado com a história, né, por trás da renda irlandesa, que são mulheres do estado de Sergipe, que sobrevivem a partir dessa produção artesanal e que foi perpetuada, foi passada de mãe para filha, de avó para neto, e que já faz parte das tradições sergipanas. Nós recebemos durante esse evento uma visita de rendeira de todo o país da Irlanda, uma associação composta de 30 rendeiras que saíram de todas as regiões do país e foram para Dublin trocar experiência com a nossa rendeira de Divina Pastora. Elas tiveram um momento muito interessante de troca de aprendizado, onde a rendeira sergipana mostrou os pontos que ela fazia da sua renda, a rendeira irlandesa também mostrou os pontos de um outro tipo de renda que elas produzem lá. Então houve esse intercâmbio histórico, onde o passado e o presente se encontraram, e nos orgulha dizer que esse momento só foi possível graças ao talento da mulher sergipana, graças à coragem também do governador Fábio Mitidieri, entender que se você quer chegar em locais diferentes, você precisa percorrer caminhos diferentes, é preciso ter ousadia, é preciso buscar parcerias, é preciso acreditar que o estado de Sergipe ele pode ter um destaque mundial a partir de um produto que é feito pelas mãos de nossas artesãs. Nós participamos recentemente de uma feira de negócios no Ceará, durante a FENACE, uma feira nacional de artesanato, lá feita no estado do Ceará, onde as rendeiras de Divina Pastora elas participaram de uma rodada de negócio internacional e negociaram com 7 comerciantes de 6 países diferentes. E todos receberam o nosso catálogo de produtos. Não existia catálogo de produtos, ele foi feito a partir dessa negociação para que eles façam a importação da renda irlandesa. Vocês estão auxiliando até elas a criarem esse catálogo para expor? O catálogo já foi criado com o apoio do governo do estado. Nós catalogamos todos os tipos de pontos, catalogamos mais de 80 produtos que são feitos a partir da renda irlandesa e já estamos em tratativas com esses comerciantes estrangeiros que vão importar a renda irlandesa. Então, eu ouvi muito isso da artesã Neidiele, que nos acompanhou nessa visita. No voo da TAP, né, a Companhia Aérea Portuguesa, ela recebeu uma homenagem do piloto do avião, porque ficou encantado. Passou uma aeromoça, me viu com um broche de renda irlandesa e perguntou o que era aquilo. Eu expliquei para ela o que era, ela saiu, depois voltou para falar comigo, disse, o piloto quer conversar com você. Aí pediu que eu explicasse a ele do que se tratava, eu disse a ele que estava levando uma rendeira sergipana para participar de uma exposição lá na Europa, que estava levando a renda irlandesa de volta para a Irlanda, e ele, durante o voo, ele fez questão de ressaltar da importância de eles, como piloto, estar transportando uma rendeira sergipana que produziu uma arte tão singular. Interessante. Então, foi um período muito proveitoso, um período de troca de experiência e um período de abertura de mercado. De agregar valor, de valorizar, de melhorar até as condições de vida dessas pessoas aí que estão sendo estimuladas, né? Produzir. Sem dúvida alguma. Foi um momento ímpar e para nós um momento muito feliz, já que a gente está valorizando a qualidade do povo sergipano, né? A gente está fazendo a população sergipana ela sentir orgulho novamente, sentir que pode fazer um grande evento como foram os festejos juninos, né? A orla quase todos os dias lotada, onde nós tínhamos espaço de comercialização de artesanato, e essa é uma novidade desse governo. Durante todos os eventos que o governo do estado promove ou ele patrocina, nós temos lá um espaço de comercialização de artesanato, nós temos lá um espaço de economia solidária, que ele é cedido gratuitamente para esses profissionais que são atendidos pela Secretaria do Trabalho, pela Secretaria de Assistência Social, para eles mostrarem ali o que o talento sergipano produz de melhor. Como tem sido, falando em economia solidária, nós falamos bastante aqui sobre a renda irlandesa. Como têm sido as políticas e os projetos em relação aos demais artesãos, as pessoas que produzem, além da renda irlandesa, outros acessórios em forma de artesanato? Como tem sido a atenção da Secretaria do Trabalho para esses agentes econômicos? Na viagem para a Irlanda, nós não levamos apenas a renda irlandesa, nós levamos
a renda de Richelieu lá de Tubirra Barreto, nós levamos a cerâmica lá de Santana de São Francisco, nós levamos o belíssimo artesanato de Simão Dias, nós levamos obras também do pintor propriaense, né, Tintiliano. Então nós levamos um pouquinho da representação do nosso artesanato, nós levamos também rede da tecelagem Malhadinha, que é uma associação tradicional para a produção manual de redes lá do município de Poço Verde. Então o governo do estado ele tem tido esse olhar para todas as tipologias do artesanato, com a certeza que é preciso valorizar o talento que o sergipano tem. Então nós iniciamos o ano abrindo espaços de comercialização, numa ação inédita. Então todo evento que o governo do estado realiza, ele patrocina, há sempre um espaço para comercialização desses produtos. Nesses espaços, para você ter uma ideia, esse ano já foi comercializado mais de R$2 milhões. São recursos que vão diretamente para essas famílias que sobrevivem a partir do seu talento. Nós participamos de grandes feiras nacionais, a exemplo da Feira de Artesanato de Fortaleza, a exemplo da FENEARTE em Recife, que é a maior feira de artesanato do Brasil. Nós participamos da feira em Brasília, e o governo do estado ele tem uma política de incentivo à participação dos artesãos. Nós custeamos parte das despesas do artesão para ele participar dessas feiras, e aí você veja o carinho do governador Fábio Mitidieri. Enquanto ele ainda era deputado, ele destinou uma emenda para a aquisição de um caminhão para o artesanato. Você veja, quem conhece, ele sabe a necessidade do artesanato. O artesanato hoje tem um caminhão 0 quilômetro que transporta o talento sergipano, Brasil afora, para participar dessas feiras. O artesão ele vai por outro meio de transporte, mas o seu artesanato que ele vai comercializar vai dentro do caminhão que foi adquirido através de emenda do então deputado Fábio Mitidieri. Então nós estamos construindo lá na Secretaria uma política de fortalecimento do artesanato e valorização do que melhor se produz, porque o artesanato ele não pode ser comercializado por pena, porque nós temos um produto excepcional, de qualidade, e que a gente pode cada vez mais desenvolver ele. Nós estamos construindo uma trilha de conhecimento, nós temos uma parceria muito forte com o Banese, com a Move. Os artesãos que participam desses espaços de comercialização, eles recebem uma maquineta da Move para facilitar o seu processo de comercialização. Eles recebem numa condição que eles não têm no mercado, eles recebem uma condição facilitada em taxas que não tem concorrência no mercado, justamente para fortalecer esse processo. O Banese está preparando produtos também para que o artesão tenha acesso a crédito, para que ele possa pensar empresarialmente e produzir mais. E nós estamos preparando, junto com o SEBRAE, junto com o SENAC, uma trilha de conhecimento, para que a gente possa formar esse artesão na precificação do produto, numa curadoria do artesanato, para que ele possa produzir um artesanato cada vez melhor, mas também focado no design, na moda, para que ele possa agregar valor àquele produto, no marketing que ele pode fazer em redes sociais, na oferta daquele produto em marketplaces, para que ele possa ser vendido pela internet. Enfim, nós estamos trabalhando do fortalecimento do artesanato. No ano 2024, nós teremos muitas novidades para o artesanato e nós vamos intensificar esse processo de abertura de mercado, porque não adianta você produzir um artesanato de qualidade se você não tiver um espaço de comercialização para escoar o seu produto. Não adianta a gente incentivar o artesão a produzir mais, dar crédito para ele, dar maquineta para ele comercializar. Se ele vai produzir, ele não vai conseguir vender o produto. E esse ano nós vamos bater todos os recordes. Nós estamos tendo... Nossa dificuldade hoje com o artesão é ter produto para comercializar. Nós temos o Natal Encantado, a Vila do Natal Encantado, na Orla de Atalaia, onde nós temos um espaço de comercialização. Nós temos parceria com a FEComércio lá na Praça Fausto Cardoso, onde nós temos espaço de comercialização. Você falou aqui no Viva Sergipe, que está sendo realizado de maneira brilhante pelo SEBRAE. Em parceria com o governo do estado, com a Secretaria do Trabalho. Você vai ver lá a exposição de artesanato também sendo comercializada. Esse mês nós já participamos da feira em Brasília de artesanato. Nós tivemos feira também em parceria com a Codevasf. Enfim, está sendo aberto os espaços de comercialização e o artesão está tendo a oportunidade de escoar os seus produtos e terminar o ano com fé em Deus muito feliz e contente, se preparar para o ano novo, que com certeza nós teremos diversas políticas públicas para fortalecer ainda mais esse processo. Recentemente, a gente acompanhou pelo noticiário que vocês estiveram auxiliando pessoas que fazem parte de uma cooperativa dos queijeiros de Nossa Senhora da Glória, que eles estavam pleiteando um certificado, eu acho que é CISB o nome. CISB.
que é para, a partir desse certificado, eles terem esse selo de garantia para poder comercializarem esses derivados do leite. E aí crescer economicamente, agregar valor, abrir uma janela para exportação desses produtos via cooperativa. Como é que está essa tratativa? Como foi esse auxílio? Como tem sido essa atenção à produção do derivado de queijo lá em Glória? Você veja, mais um exemplo da política transversal, né? Essa foi uma ação desenvolvida pela Secretaria de Estado da Agricultura, o secretário Zeca. O produtor de queijo, das queijarias tradicionais, as queijarias familiares do estado de Sergipe, elas não tinham a possibilidade de comercializar para outros estados. Elas comercializavam tudo que elas produziam apenas aqui para o estado de Sergipe. Então, a Secretaria de Estado da Agricultura, o secretário Zeca, junto com o governador Fábio Mitidieri, ainda nos primeiros meses de gestão, conseguiram aprovar junto ao Ministério a liberação do selo CISB para o estado de Sergipe. Então, todas essas queijarias que desejarem comercializar o seu produto para outros estados, elas solicitam essa certificação e, ao atingir essa certificação, elas podem escoar o seu produto para o país inteiro. Para você ter uma ideia, o município de Nossa Senhora da Glória ele processa hoje, por dia, mais de 2 milhões de litros de leite. Então, mais de 2 milhões de litros de leite são processados por dia em Nossa Senhora da Glória. E a maior parte desse leite ele é processado em pequenas queijarias. Importantíssimo aí. Então, nós temos um resultado de abertura do mercado nacional para as nossas queijarias que se resumiam a vender os seus produtos apenas aqui no estado de Sergipe. Aí você amplia a capacidade e dá autonomia a essas pessoas. A gente vê que outro carro-chefe do governo do estado tem sido os serviços oferecidos pelo Sergipe Aqui, né? Que vai aos municípios, torna aquela respectiva cidade capital do estado durante um dia, o governador vai lá, despacha, vê as necessidades públicas, procura atender, conversar com as lideranças, com pessoas do povo, e dentro disso aí tem as ações das secretarias. Qual é o rol de atuação da Secretaria do Trabalho, como tem sido o auxílio da sua pasta em relação ao Sergipe Aqui? Então, foi um processo muito desafiador, né? A criação do Sergipe Aqui. No início ainda da gestão, o governador reuniu todas as secretarias e disse, olha, eu pretendo transferir a capital a cada 15 dias para um município do interior do estado e quero levar todos os serviços que o estado de Sergipe oferece. Eu quero uma representação de todos os serviços que cada pasta oferece dentro do Sergipe Aqui para a gente levar o serviço público onde a população está. Inicialmente, todo mundo foi muito cético. E aí eu compartilho essa opinião de imaginar que a cada 15 dias nós conseguiríamos mobilizar toda a estrutura do estado para estar num município diferente. E hoje nós já chegamos em um mês só, estar em 3 municípios diferentes. Então o governador disse, olha, daqui a 15 dias eu estou lá em Buquim. Quem quiser me acompanhar, vamos. Então todas as secretarias se mobilizaram. É claro que você tem um processo de aprendizagem. Você, no começo, a certeza que você tem é que você vai errar, mas que você vai aperfeiçoando o serviço, cada vez vai agregando serviços públicos ao Sergipe Aqui. E hoje nós vemos esse resultado de sucesso. Na próxima sexta-feira nós estaremos no município de Laranjeiras. Se eu não me engano, essa já é a nossa 19ª edição. Então, nós já atendemos diversos municípios do estado de Sergipe. É importante para nós secretários termos esse contato direto com a população, ouvirmos as reivindicações, entendermos os problemas que a população está sofrendo lá no dia a dia e levarmos a solução, né? A solução dos serviços que cada secretaria oferta. Então, edição após edição, o governo bate recorde de atendimento. Nós já ultrapassamos o número de 6.000 atendimentos numa única edição. Então, são serviços que são concentrados e levados para o interior do estado, serviços que normalmente não chegariam lá porque estão concentrados na capital ou porque estão em espaços e sediados em grandes centros e a população tem democratizado o acesso ao serviço público. O governador passa o dia lá no município, transfere a capital oficialmente para a cidade.
ouve a população, ouve os políticos locais, ouve os anseios do município, sempre autoriza a execução de obras públicas, já sai de lá com a demanda e o governador é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele só sai depois que ele realiza o último atendimento, depois que já foi desmontada toda a estrutura de atendimento, com a certeza de que naquele dia a capital do estado de Sergipe foi transferida para o interior do estado e o governo do estado levou todos os seus serviços públicos para perto da população. Como estão os demais programas e as previsões futuras de programas de qualificação profissional? Você já explicou o programa Primeiro Emprego. Como é que estão as perspectivas de investimento em qualificação em outros setores profissionais na sua secretaria? Então, nós temos, além do programa Primeiro Emprego, nós temos o Qualifica Sergipe, nós temos hoje acontecendo alguns cursos de qualificação, e aí a gente sempre foca nessa demanda do mercado, né? Nós estamos fazendo cursos voltados para a confeitaria natalina, para atender essa crescente demanda de final de ano por doces, por pratos, pela produção de comida, né, para celebração da família sergipana durante esse período de festa, durante esse período de final de ano. E a gente, de olho nessa demanda do mercado, nós estamos realizando lá na Praça Fausto Cardoso, nós temos uma carreta escola lá do SENAC, realizando nos turnos da tarde e noite diversos tipos de qualificação voltados para essa demanda. Nós vamos inaugurar algumas parcerias de formação profissionalizante na área do turismo. Nós estamos desenvolvendo um projeto lá na região sul e centro-sul através do Cinturão de Confecções. No Sergipe aqui, o governo do estado também inaugurou uma nova tratativa, que é na noite anterior à realização do Sergipe aqui, reunir os empresários locais, entender qual a demanda deles por mão de obra, por serviço, para que o estado possa ofertar turmas de qualificação. Nós já saímos lá de Nossa Senhora da Glória com diversas demandas de formação profissionalizante. Nós teremos mais uma reunião lá, onde nós vamos fechar esses cursos e nós já vamos iniciar imediatamente a oferta para que a gente atenda a necessidade do mercado e atenda, sobretudo, a necessidade da população de ter acesso ao emprego digno. Como tem sido a atuação e o papel do NAT na sua gestão à frente da secretaria? Um dos desafios que nós enfrentamos foi a reestruturação do NAT. Como eu disse, a Secretaria de Trabalho deixou de ser secretaria, ela passou a ser superintendência, ela teve sua estrutura técnica encolhida, né, naturalmente, pelo passar dos anos, porque perdeu espaço no orçamento. Então, nós tivemos a missão de refundar o NAT, de reestruturar o NAT, de melhorar a sua estrutura física. E aí nós estamos em vias de licitação para a reforma de um novo prédio. Nós vamos mudar para um novo prédio, que vai ser no centro da cidade. Essa filosofia do governador Fábio Mitidieri de levar os serviços públicos onde a população está. Então, nós teremos um NAT, que, na verdade, vai concentrar diversos serviços, que será um SEAC do trabalhador, que vai estar lá no centro da cidade, para atender a população. Nós dotamos o NAT de uma estrutura técnica profissional para atender a demanda das empresas. Então, nós temos profissionais lá hoje de seleção e recrutamento que sentam com o RH da empresa, que entendem qual a necessidade e que trabalham para buscar no mercado essa mão de obra. Recentemente, nós fizemos uma grande seleção lá de 80 profissionais para uma grande rede de restaurante que vai se instalar aqui no estado de Sergipe, que escolheu o NAT como um intermediador dessa mão de obra, porque acredita no trabalho do NAT, acredita na seriedade do trabalho que está sendo desenvolvido lá e entende que nós construímos o melhor caminho para que ele possa selecionar os profissionais que vão atender a empresa deles. Então, nós temos firmado diversas parcerias, nós melhoramos significativamente o nosso número de captação de vagas junto à empresa, de oferta dessas vagas para a população. E no próximo ano nós teremos grandes novidades no NAT também. E aí eu vou deixar o governador, que ele vai anunciar isso no início do ano, mas nós teremos a concentração de maneira online. Hoje, quem precisa do serviço do NAT, ele precisa se deslocar. Nós teremos um grande portal onde nós vamos concentrar todos os serviços do NAT, que nós vamos otimizar esse processo de captação de vagas e de oferta da mão de obra do trabalhador, tudo condensado dentro de um portal, aplicativo, um aplicativo que vai facilitar a vida do empregador e vai facilitar a vida do trabalhador. Tinha um programa bastante interessante
no passado, nos primeiros governos Lula, que era o Projovem Trabalhador, né, que trabalhava, assim como esse do primeiro emprego, com a qualificação e o direcionamento para o mercado de trabalho. Você vem dialogando com o ministro do Trabalho, eles vêm sinalizando com a possibilidade de retorno desse programa, que foi muito importante em termos nacionais, ou eles não pensam em voltar? Como é que está essa questão do Projovem Trabalhador? Vai voltar ou não? Então, nós já temos a sinalização no sentido de que vai voltar. A exemplo do que aconteceu com a Secretaria de Trabalho no Estado de Sergipe, o Ministério do Trabalho também perdeu muito espaço na estrutura estatal. Nós apresentamos o projeto do Primeiro Emprego. Hoje, para o Ministério do Trabalho, o programa Primeiro Emprego é um projeto que serve de exemplo para a criação de outros programas. Nesse ano de 2023, não existia nenhum programa dentro do Ministério do Trabalho que tivesse a previsão do pagamento de bolsas para o jovem que está participando daquela formação profissionalizante. Então, a partir da inquietude do governador Fábio Mitidieri, que provocou o ministro, que apresentou o projeto do Primeiro Emprego, nós já recebemos a sinalização que para o ano de 2024 o Ministério do Trabalho ele vai voltar a financiar projetos de qualificação nos moldes do que está acontecendo aqui em Sergipe. Então, nós já conseguimos contagiar no âmbito nacional o Ministério do Trabalho e Emprego, tendo o Estado de Sergipe como referência na criação e desenvolvimento de novos programas. Então, a perspectiva da volta do Projovem Trabalhador, já foi criada uma ação dentro do orçamento do Ministério, mas o Ministério ele ainda não anunciou formalmente isso, mas nós temos certeza que nos próximos meses isso vai acontecer. E vai ser mais uma ação que nós vamos desenvolver também aqui no Estado de Sergipe e que nós vamos fortalecer ainda mais esse processo de geração de emprego e renda. Como tem sido a relação do Ministério do Trabalho com a Secretaria aqui em Sergipe? Tem sido boa? Tem estabelecido algumas parcerias? Como é que está esse feedback? Então, nós temos construído, né, o Ministério do Trabalho ele é o grande financiador da política pública no trabalho, do trabalho no Brasil. Como eu disse, o deputado Fábio Mitidieri e o senador Laércio Oliveira, eles alocaram recursos no Ministério do Trabalho para a criação do programa Primeiro Emprego aqui no Estado de Sergipe. Para você ter uma ideia, esses recursos representaram nesse ano quase 30% do orçamento que estava previsto do Ministério do Trabalho. Eles foram alocados por um senador e pelo governador do Estado de Sergipe para atender um programa Primeiro Emprego aqui no Estado de Sergipe. Então, o Ministério está nesse processo de retomada do seu orçamento, de retomada do seu protagonismo, mas o Ministério ele tem técnicos excepcionais que têm trabalhado de maneira brilhante esse processo de retomada, de diálogo, de fortalecimento da política pública, do Sistema Nacional de Emprego, no repasse de novos recursos para qualificação, no repasse de recursos para o fortalecimento do NAT, do Cine, para a implementação de estruturas como a estrutura estatística que a gente está implantando aqui na Secretaria do Estado do Trabalho, para que a gente possa construir aquela política pública baseada em dados e evidências. Sem aquele negócio de eu acho, eu penso. Não, eu posso achar, eu posso pensar, mas isso é uma premissa que a gente vai testar nos dados e ver se ela subsiste após esse teste e, a partir daí, ela está aprovada para ela ser implementada enquanto uma política pública consistente. Secretário Jorge, esse programa aqui, ele trata das políticas públicas, mas ele também é política. O senhor é uma pessoa que sempre participou da política nos bastidores, já tentou ser político lá em Areia Branca, não deu certo naquele momento. No futuro, o senhor pensa ainda em concorrer a algum cargo eletivo em nível estadual, ou não passa no seu radar isso aí? Não passa no meu radar concorrer a absolutamente cargo nenhum. Realmente fui candidato em Areia Branca, foi uma experiência, foi um aprendizado para mim, a vereador. Eu fui o terceiro ou quarto mais votado, mas por causa da legenda eu não fui eleito. E talvez para mim esse tenha sido o melhor caminho que Deus me reservou. Eu consegui construir uma trajetória profissional a partir daí, desencantei com a política. Eu entendo que a política é um instrumento de transformação da vida das pessoas, que o cidadão de bem ele deve participar da política, ele deve se interessar pela política, mas eu tenho a minha contribuição para dar para a política, que é um trabalho técnico voltado para o desenvolvimento de políticas públicas, para a entrega de resultado para a população. Então, não passa pela minha cabeça em momento nenhum em voltar a me candidatar.
Eu respeito todos os políticos, respeito os políticos que eu trabalho. Eu tenho exemplos excepcionais na política, como o governador Fábio Mitidieri, com o trabalho que ele vem desenvolvendo, o senador Laércio Oliveira, o ex-deputado federal André Moura e tantos outros nomes da política sergipana que construíram história, mas eu não faz parte mais do meu planejamento. Secretário, perdão, tem mais algum projeto, mais alguma ação da secretaria que eu não pontuei, que o senhor queria tocar, assim? Ou o senhor já se sente contemplado em termos já das perguntas aqui que já foram formuladas? Então, nós temos um grande projeto que é o Cinturão de Confecções, que é o fortalecimento da confecção no município de Itabaianinha, no município de Tubias Barreto, da Cama Mesa e Banha lá em Tubias Barreto. O governador tem um carinho muito grande por esse projeto, está sendo feito um estudo para a concessão de benefícios fiscais para aquela região, voltado ao desenvolvimento dessa cultura naquela região. Nós temos uma parceria firmada com o CETICT, que é a Universidade de Moda do Senai, que é a unidade mais especializada em moda do Brasil, que ela já está desenvolvendo um diagnóstico lá na região, para que a gente possa entender todas as nuances daquela cadeia produtiva que tem um potencial muito grande de geração de emprego, de geração de renda, e nós temos um produto excepcional lá, em Itabaianinha, em Tubias Barreto, e num preço muito acessível. Muitas vezes as pessoas lembram de Pernambuco, lembram de São Paulo, mas não sabem que aqui em Sergipe a gente tem um polo de moda, a gente tem um polo de produção de confecções de excepcional qualidade, de um preço muito acessível e com um incentivo certo, com a qualificação como nós já estamos fazendo lá, através do Inova Moda Digital, que visa a qualificação de empresas, através do Sebrae, que está qualificando também empreendedores e de outras ações que nós vamos desenvolver. Nós não temos dúvida nenhuma que esse tem potencial para ser um dos grandes projetos desse governo, pelo seu potencial econômico, pelo potencial democrático de gerar renda ao mesmo tempo para tanta gente que sobrevive hoje a partir disso e que pode ter seu negócio potencializado a partir da ação do Estado. É aquela ciência que você falou. O governador Fábio Mitidieri, ele olha para o Estado de Sergipe e ele vê o potencial de cada região. Alguma região tem um potencial agrícola, e o Estado está trabalhando lá esse potencial, através de crédito, através da assistência técnica, através de investimentos, mas tem regiões que têm um potencial mais industrial, como a região Centro-Sul, que você pode desenvolver toda essa cadeia da confecção. Você tem um leste sergipano, que é mais voltado para petróleo e gás, para prospecção de minérios, como nós temos a Mosaica ali na região de Capela, Rosário do Catete, nos municípios circunvizinhos, que faz uma atividade extrativista, né, de potássio. Nós temos o potencial do sertão sergipano, que é da Bacia Leiteira, e o governador ele tem olhado com muito carinho para o potencial de cada região e tem desenvolvido projetos com vista a atender todo o potencial do Estado de Sergipe, para que a gente não tenha nunca mais que sofrer com o fechamento de uma cadeia produtiva, como foi a do petróleo e do gás aqui no Estado de Sergipe, porque nós vamos ter todas as cadeias produtivas fortes e alimentando o motor de desenvolvimento do Estado. Falando em Itabaianinha, o deputado Tiago Joaldo tem destinado emenda para a sua secretaria? Sem dúvida nenhuma. O deputado Tiago Joaldo é um grande parceiro, é que eu já agradeço. Ele gosta dessa área. Nós temos um projeto em comum, né? O Tiago Joaldo foi parceiro na prospecção com o CETICT. É uma semente que está sendo plantada lá. Ele alocou recursos para o próximo ano para o desenvolvimento dessa cadeia da confecção no município de Itabaianinha e Tubias Barreto. Alocou recursos também para um outro projeto muito promissor, que é a CNH Social, que é você facilitar o acesso do cidadão à sua primeira habilitação. Para quem já trabalha, a gente sabe que no interior tem muito isso, né? Um mototáxi que não tem habilitação e já trabalha, um taxista que não tem habilitação e já dirige. Então, de proporcionar para que esse cidadão ele possa ter a sua habilitação, ele possa ser regularizado e ele possa ter uma melhoria da sua qualidade de vida, porque vai ter a oportunidade de gerar renda para sua família. Eu não sei se o senhor teve conhecimento. O prefeito Danilo Joaldo, eu entrevistei ele em um podcast que eu faço no interior, em Buquim, e ele me disse que tem um projeto fechado para a construção de um SEASA da moda lá em Itabaianinha, que protocolou com o governador, eu não sei se passou pela sua pasta ou passou diretamente pela SEDETEC. Se o senhor tiver alguma informação de como é que está isso aí... Então, o governador, quando da visita do Sergipe aqui, foi isso mesmo. Lá
Eu achei muito em interessante. Itabaianinha, o governador já autorizou a elaboração do projeto de engenharia. A gente está em fase hoje de elaboração do projeto de engenharia para a construção de um centro de comercialização para os pequenos produtores, né? O grande produtor realmente tem o seu espaço lá no Polo da Moda, que é muito estruturado, conta até com um hotel lá no Polo da Moda, mas vai contar em breve com um espaço de comercialização dos pequenos produtores, das pequenas confecções que ainda estão se desenvolvendo, que carecem de um espaço desse. Então o governador já autorizou, a gente está em fase de elaboração do projeto de engenharia e em breve, sem dúvida nenhuma, o governo do estado vai estar licitando e entregando essa importante obra para a região, principalmente para o município de Itabaianinha, que é um espaço de comercialização para os pequenos, para as pequenas confecções da região. Secretário Jorge Teles, nosso tempo já está estourando. Eu queria agradecê-lo pela sua forma cordial, como nos atendeu o nosso convite, veio ao nosso programa. Gostaria de deixar aqui esse minuto final para o senhor fazer as suas considerações finais, os agradecimentos, e em seguida a gente faz o encerramento final. Muito obrigado, gostei muito da entrevista, uma entrevista muito esclarecedora. Muita coisa eu já sabia, mas confesso que fiquei surpreendido positivamente e me vieram informações a mais. E eu acho que você que está aí do outro lado, nos acompanhando, vai passar a olhar de uma forma melhor ainda o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria do Trabalho. Então, Flavão, lhe agradecer pelo espaço, dizer aqui para toda essa sua audiência qualificada que nós temos um governador no estado de Sergipe que ele está focado no desenvolvimento do estado, que está trabalhando diariamente pela criação de um ambiente de negócio que fortaleça a atividade empresarial no estado de Sergipe, mas com o objetivo de gerar emprego e renda para a população. Tem um time de secretários engajado, focado na solução dos problemas da sociedade. Nós sabemos que os problemas existem, nós estamos aí para enfrentá-los, mas é uma equipe preparada, uma equipe jovem, uma equipe que trabalha de maneira coletiva, uma equipe que trabalha políticas públicas transversais e que os resultados nós já começamos a experimentar. Sergipe batendo recorde mês após mês no número de passageiros no nosso aeroporto, isso refletindo na nossa economia, os indicadores do trabalho, Sergipe melhorando significativamente os seus indicadores. E aí eu faço aqui já uma previsão. E eu vou voltar aqui para anunciar aqui. Certo. Sergipe, sem dúvida alguma, no governo Fábio Mitidieri, ele vai atingir a menor taxa de desemprego da sua história. Isso não é milagre, isso não é sorte, isso é um trabalho sério que está sendo feito pelo governador, por toda a sua equipe, que sabe onde quer chegar, que tem um planejamento estratégico pronto e sendo seguido, sendo acompanhado diariamente para que a gente possa devolver para a sociedade a confiança que a sociedade deu ao eleger o governador Fábio Mitidieri, que eu não tenho dúvida nenhuma que a sociedade está satisfeita com o que está vendo até agora, está recuperando a sua dignidade, está recuperando a sua capacidade de sonhar, de acreditar que nós podemos fazer grandes eventos, eventos imersivos, como está acontecendo lá no Sebrae, grandes eventos esportivos que nós tivemos aqui no estado de Sergipe, a valorização do nosso esporte, a sucessão de serviços, de programas que estão sendo ofertados pelo governo do estado, como o Opera Sergipe, que é uma realidade, trabalhando para zerar a fila de cirurgias, a assistência social trabalhando e atendendo a população que mais precisa daquele cuidado do estado, seja no desenvolvimento do turismo, seja no desenvolvimento industrial, e na minha área, principalmente na geração de emprego e renda, porque o resultado do desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, é a melhoria da qualidade de vida da população e a criação de oportunidades iguais para todos. Secretário, agradecer mais uma vez a sua entrevista, a brilhante entrevista. Agradecer a você que nos acompanhou até agora, você que vai nos acompanhar depois através do YouTube. Aproveitem. Né, se inscreva em nosso canal, nos ajuda a fortalecer esse novo espaço nosso. Né, você vai lá, @FF Notícias TV, se inscreve, curte, dá o seu like, compartilha o nosso link, ajuda a fortalecer esse projeto. E assim encerramos mais um FF Politicast e retornaremos na próxima semana, se Deus quiser. Uma boa noite e muito obrigado.